Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu convido os irmãos a abrir nossas Bíblias em Neemias, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 20. Neemias 2, de 11 a 20. A gente está dando continuidade hoje a um estudo que tivemos semana passada, que nós estamos no mês de outubro. O mês de outubro é o mês da reforma, datado ali pelo dia 17, dia 31 de outubro, eu já estava pegando outra data, 31 de outubro de 1517, foi quando Martinho Lutero pregou lá na Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, que são consideradas o marco da reforma protestante. Nós tivemos uma lição falando sobre isso, onde representamos ali a figura de Martinho Lutero, lembrando um pouco da sua história e o que aconteceu para chegar até ali. Hoje nós vamos falar sobre um outro grande ícone da reforma, e em especial para nós, que nós somos herdeiros aí de sua linha teológica, sobre João Calvino. Mas, como nós costumamos, quem faz estudo tem que ter também uma correlação à base bíblica aqui. Então, a nossa parte doutrinária vem com a história de Neemias e, historicamente, vamos lembrar alguns fatos e citar algumas situações acontecidas com João Calvino ali em Genebra, na Reforma Protestante. Neemias 2, de 11 a 20, diz assim a palavra de Deus: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração pelo fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhe disse: Estais vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Senhor, vem falar aos nossos corações nessa manhã que nós lhe pedimos. Nos instrui segundo a Tua vontade, através da Tua palavra, e que a história dos Teus servos que serviram com fidelidade possa também servir de exemplo, de empenho e de modelo para que possamos estar seguindo e dando continuidade nas nossas vidas. É em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. O autor da lição aqui, ele começa nos falando aqui, lembrando da cidade, que é uma das cidades mais citadas, mais importantes na história da reforma, que é a cidade de Genebra. Genebra até hoje é considerado como um lugar assim meio marco, na história mundial sempre fóruns foram colocados ali como um lugar de debate, um lugar neutro.
Então, muitas das primeiras questões com relação a direitos humanos e muitas outras coisas, elas têm aí um pouco do nome de algo que aconteceu em Genebra. Mas de onde vem toda essa fama? Genebra, ela ganha fama por causa da reforma. A cidade de Genebra, naquela época, ela é adota pelo conselho da cidade, né? Naquele tempo a cidade, cada um tinha o seu conselho, era como se fosse mais ou menos as nossas câmaras de vereadores hoje. É claro que tem uma diferença, que hoje tem uma diferença legislativo e executivo. Naquele tempo o conselho da cidade ele era as duas coisas. Então, através do conselho da cidade, por causa do trabalho de um homem chamado Farel, Guilherme Farel, que já vinha pregando há alguns anos, a cidade ela adota o protestantismo como o ponto central, ali, como a sua prática religiosa. Naquele tempo era assim que funcionava, né? O que Lutero faz, a Alemanha ela rompe com Roma e estabelece a igreja alemã, subsidiada e fortalecida pela tradução das escrituras para o alemão. Então o povo agora tinha acesso à Bíblia na sua própria língua e não dependia mais do magistrado do clero para poder traduzi-lo para explicar. Então eles tinham acesso direto. Então assim muitas cidades, que eram quase como cidades-estado, elas começam a adotar a sua própria religião. Então havia cidades que eram católicas e havia cidades que eram protestantes. E isso gerava muita guerra. Houve muitas mortes. Na França nós temos a história, por exemplo, da noite de São Bartolomeu, que foi justamente uma dessas viradas de um lado para o outro. E a guerra era travada e muitas vezes havia mortes mesmo, condenações, mortes, guerras, assassinatos, tudo isso por conta de religião. É interessante como as pessoas levantam hoje, mas era algo que acontecia como se fossem dois estados guerreando. Tanto havia mortes de pessoas católicas em lugares protestantes, muitas vezes, como também havia muitas mortes de protestantes em cidades católicas. Era um momento assim, quando o pessoal chama da Idade Média, a Alta Idade Média, ali depois de 1500 à frente, houve muito dessas dificuldades. Mas o grande problema é que havia muita perseguição. Então, quando o conselho da cidade de Genebra ele resolve adotar o protestantismo como sua religião principal, através da pregação de Farel, eles fazem um meio ali onde muitas pessoas podiam encontrar abrigo. Era muito natural de cidades protestantes, não todas, mas algumas delas, talvez mais da metade, que eles fossem um pouco mais seguro. E Genebra era um exemplo disso, porque ele acolhia todos os que quisessem chegar ali. A única coisa que não podia na cidade de Genebra, como era uma cidade decididamente protestante, era a pessoa vir para a cidade como refúgio e chegar ali pregando contra a doutrina adotada pela cidade, que é um caso muito famoso, que até hoje é atribuído como uma mancha na biografia de Calvino, que foi a morte de um pregador. O nome fica aqui o tempo todo, na hora que eu vou falar o nome some, né? Que na verdade ele foi condenado pelo conselho da cidade à morte, porque já tinha sido advertido várias vezes, preso várias vezes, porque ele estava ali na cidade contrariando aquilo que era a doutrina adotada pelo governo da cidade. E aí depois de muito julgamento, eles tentaram mandar ele embora as duas vezes, pediram que ele saísse da cidade as duas vezes, e ele não quis sair. Depois disso ele acabou sendo morto, como era costume na época. Mas se a pessoa chegasse ali, ela tinha refúgio, fora de qualquer perseguição, né? Desde que ele ficasse ali na dele. Ele podia ter a fé que quisesse, ele ficava ali na dele, ninguém obrigava ele a ter pensamento diferente, ninguém ficava lá pressionando ele para adotar a cultura diferente, mas ele não podia sair na rua amotinando as pessoas contra aquilo que já era determinado como a doutrina adotada pela cidade, pelo próprio conselho da cidade. Então, ali eles começam a reforma, e aí é por Guilherme Farel que ele chama Calvino, no primeiro momento. E nesse primeiro momento eles tentam implantar o protestantismo, mas há muita discussão. Nós vamos talvez citar isso um pouco mais à frente, porque a cidade ela não estava pronta para ter uma vida pautada na doutrina reformada realmente. E Calvino ele acaba no primeiro momento sendo expulso da cidade. O pessoal manda ele embora, eles chamam para ficar, depois mandam ele embora. Principalmente por quê? Porque ele
se recusava, como ministro na cidade, ele era um pastor na cidade, ele se recusava a dar ceia quem não tivesse uma vida de piedade. Então o pessoal que vivia lá, daí vinha na igreja, depois ia para a festa, ia para a farra, tinha mano, tinha não sei o que, roubava, fazia coisas erradas, aí o pessoal chegava para tomar ceia e não dava. E aí o pessoal se revoltou e mandaram ele embora, ele foi expulso. O que mostra aqui, porque eu estou falando primeiro de Calvino, a gente entrar em Neemias, que uma reforma não é simplesmente uma reforma estrutural, e a história de Neemias traz isso para nós. O capítulo 2 de Neemias, ele vai falar sobre a reconstrução dos muros, é o planejamento. Neemias chega vindo da capital ali, ele era copeiro do rei, ele consegue ali diante do rei, pela graça de Deus, muita coisa, tanto o rei dispensaram para ele ir lá e liderar tudo isso, quanto também documentos que davam para ele o material que ele precisasse. O pessoal do rei, eles liberavam ali o material necessário, tinham guardas que vieram protegendo ele tinha autoridade ali para agir em Jerusalém, tanto que os inimigos que estavam ali ao redor, que não gostavam de Jerusalém, eles se revoltaram com isso, mas eles não podiam pedir Neemias nem prendê-lo, porque ele tinha autorização do rei. E ele chega e vai fazer o seu planejamento, ele sai de madrugada, e ele vai olhar quais são as necessidades da cidade. O que é que está acontecendo? Ele olhou onde os muros estavam destruídos. Até hoje, quando as pessoas falam sobre Neemias, pastores pregam sobre o fechar a brecha. A história mais icônica de Neemias, o ponto mais alto, a gente pode dizer, é quando eles reconstroem os muros. E o sujeito aqui está levantando, a história dizia que ele estava vindo com a colher de pedreiro, levantando o negócio, mas a espada na outra mão, com medo dos inimigos virem. Então era fechando enquanto o inimigo ameaçava atacar. Isso é até hoje um ícone para nós, quando nós pensamos a respeito de nossa espiritualidade, que viver a vida cristã é justamente isso. Nós nos fortalecermos e fechar a nossa vida espiritualmente, enquanto o inimigo constantemente tenta nos atacar. Então por isso Neemias é muito lembrado. Mas a história de Neemias ele vai além disso, porque quando nós vemos Neemias no conjunto que é a junção dos livros de Esdras e Neemias, eles dois contam a mesma história, é uma continuidade. A gente vai perceber que Esdras e Neemias, eles vêm não só reformar uma cidade, eles não vêm só reconstruir muros, mas o mais importante da história de Neemias não é levantar um muro, mas é a reforma espiritual que é promovida tanto por Esdras quanto por Neemias. Não adiantava nada reconstruir os muros de Jerusalém se a adoração em Jerusalém não fosse restaurada. E aí que vem a junção, Esdras vem contando a história da edificação do templo e Neemias dos muros. Tanto o templo precisava ser restaurado, quanto os muros precisavam ser restaurados. Tanto a religião, quanto a segurança. Então, tanto a sociedade, quanto o pensamento religioso, a doutrina ali do povo em Jerusalém. E Neemias vai nos mostrar esse tipo de reforma, o que muitas vezes não é lembrado quando nós falamos da nossa reforma e comemoramos no mês de outubro. Porque a reforma protestante que nós comemoramos, ele não é simplesmente uma reforma religiosa, mas uma reforma também cultural. E as pessoas muitas vezes não entendem. Por isso eu comecei falando de Genebra. Genebra alcançou o que alcançou por causa da reforma cultural que acompanhou a reforma protestante. Ela se tornou um lugar de discussão onde não havia a imposição de um lado ou de outro, onde foram cultuadas liberdade, tanto é que se tornou um ponto de ruptura, um ponto onde as pessoas de toda a Europa iam para procurar paz. E é interessante, isso eu pretendo a gente estudar, talvez na próxima semana, quando a gente vai falar da reforma no Brasil, a vida dos reformadores, que ainda nos tempos de Genebra, Calvino ele manda para o Brasil por volta de 1500 e pouco ainda, uma comitiva de pregadores para poder trazer o Evangelho. Ele estabelece aqui o que se chama de França Antártica. E depois eles são perseguidos e expulsos, mas já naquele tempo havia esse apontamento. E em Genebra as pessoas iam, era onde se formavam os missionários, pessoas elas vinham para aprender a doutrina, para poder aprender a palavra, para dali sair e entregar a palavra no seu país.
Era aí, vamos dizer, foi o primeiro seminário aí dessas nossas épocas. E aí o autor nos destaca aqui algumas coisas de Neemias, toda Neemias, não só o capítulo 2 que nós lemos. Ele primeiro vai mostrar que Neemias ele busca por Deus na direção para poder atuar naquilo que ele precisava atuar em Jerusalém. Lá no capítulo 1, versículo 4 ao versículo 11, e também o capítulo 2, do versículo 4, ele nos fala a respeito disso. Neemias ele diz ali que ele soube que Jerusalém estava destruída, e ele chega diante do rei, e a palavra diz que ele ora diante do rei. Quando o rei pergunta: o que é que você tem? Ele ora a Deus, e aí se vira para o rei e fala: eu estou triste porque a cidade dos meus pais está destruída. E o rei, de braços abertos, a gente pode exemplificar assim, ele diz: pode pedir o que você quer. Deus abre o coração do rei. Então ele busca a direção divina e Deus abre o coração do rei, né? Segundo, lá no capítulo 2, versículo 8, versículos 12 e versículo 18, onde nós lemos, Neemias tem convicção do que Deus tinha falado para ele. Nós lemos lá no capítulo 2, no versículo 12. Então à noite me levantei, dispôs os homens comigo, não declarei a ninguém o que Deus pusera no meu coração para fazer em Jerusalém. Então Neemias tinha convicção do que Deus tinha colocado no coração dele para poder fazer. Terceiro, capacidade de motivação. Neemias, final do capítulo 2, onde nós lemos, entre 17 e 18, e no capítulo 3, ele motiva o povo. Ele diz: olha como é que nós estamos, olha o que está acontecendo, vamos nos levantar, vamos reconstruir. E aqui eu não vou pontuar talvez todos aqui, mas eu queria dar uma pausa aqui no 3, a motivação. E Neemias vai nos mostrar que a gente precisa aprender primeiro a enxergar, é preciso ter visão. Um dos dons de Deus que é muito negligenciado no seu tempo, no nosso tempo, é justamente isso: ver o que está nos acontecendo. Quantas vezes, como povo de Deus, nós não temos percebido a situação que nós estamos vivendo diante do Senhor? Neemias teve essa visão, Deus demonstrou isso, e ele vai nos mostrar. Neemias até hoje é lembrado como exemplo de liderança. A gente sempre usa Neemias quando vai falar para líderes, justamente por essa questão da visão. Quando alguém chega para ele e fala: como é que está Jerusalém? Está tudo destruído. Aquilo torce o seu coração, porque ele pensa: tem que fazer alguma coisa. Nós infelizmente vivemos num mundo em que a nossa cultura ela diz: se está ruim, vamos ficar aqui no canto, não vamos nos envolver nisso, isso dá trabalho demais. Eu me lembro que até hoje o pessoal falava sobre o ditado, a comparação da cultura brasileira com a cultura oriental, japonesa, eles falavam. A gente falava isso muito com relação à tecnologia, né? Eu estudava, trabalhava com a parte eletrônica, e falava isso, que o japonês, a cultura dele é assim: se ninguém nunca fez, eu vou ser o primeiro. Se ninguém nunca fez, eu vou ser o primeiro. Se não tem ninguém para fazer, eu faço. Aí ele disse: já o brasileiro é o contrário. Se ninguém nunca fez, por que eu tenho que fazer? Se ninguém nunca conseguiu, quanto menos eu. O brasileiro trabalha de uma forma completamente diferente. E a gente vê muito isso. Hoje a grande dificuldade é nos posicionarmos com relação a isso, porque tem muita coisa para ser feita e a gente deixa para depois. Eu nem vou falar da segunda etapa, né, que muitas vezes a gente tem alguma ideia, a gente pensa em fazer alguma coisa, a gente quer pregar o evangelho, são tantas coisas na nossa vida que a gente quer desenvolver, só que a gente fica pensando: não estou preparado, fica ali juntando, estudando e fazendo, sabe? Porque você tem que ler mais um pouco, tem que estudar mais um pouco, eu tenho que encontrar isso, eu tenho que encontrar aquilo. A gente fica achando um monte de coisa que tem que preparar, e quando a gente vê, alguém vai lá e faz na frente da gente. Eu tive um professor que ele dizia, ele tinha aquela ideia meio naturalista, ele dizia que as ideias estão aí no universo. Se você tem uma ideia e você não executa logo, alguém vai absorver essa ideia e faz na sua frente. Eu costumo dizer que Deus nos chama para poder fazer alguma coisa. O exemplo de Neemias e o exemplo de Calvino, pegando os dois uns com os outros, são pessoas que tiveram a capacidade de ver.
E aí a gente precisa entender, né, que tem gente que tem a capacidade de ver, e Deus dá isso para ele, mas muitas vezes tem medo de agir, e Deus nos chama nisso. Se a gente tem a capacidade de ver, a gente precisa agir. Uma vez eu estava na reunião do presbitério, lá em Grupi, conversando com alguns outros pastores, e a gente sempre conversa essas histórias de igreja, né? É a hora que a gente pode contar algumas histórias assim, que a gente pode contar sem nome, né? E aí conta um do outro, não, aconteceu muito parecido comigo, a gente vê que a igreja é quase tudo igual. Todo lugar acontece as mesmas coisas, o tempo todo. Só muda os nomes das pessoas e às vezes a intensidade. Eu falei, não, tem uma frase que eu aprendi com o pastor já bem idoso, eu adoro ela até hoje. Quando alguém chega para dizer, pastor, olha, isso aqui está errado, tem que consertar isso aqui, ele dizia, irmão, se Deus lhe deu a visão, Deus lhe deu a capacidade, então é você que tem que fazer. Essa a gente olha, era a visão de Neemias. Se Deus deu a Neemias a visão do que estava acontecendo, Ele lhe deu a capacidade de executar alguma coisa. E a gente precisa abraçar um pouco isso. Às vezes a gente fica, por que as pessoas, por que os irmãos não estão vendo isso aqui? Não, se Ele deu a visão para a gente, Ele deu a capacidade de executar também. É só a gente ter a convicção. Neemias tinha uma convicção e Deus agiu através dele. E aí, quando a gente não faz, quem é que está perdendo? É Deus que está perdendo quando a gente não executa aquilo que Ele deu a visão para a gente fazer? Não, somos nós. Porque igual o colega dele acreditava que era a energia, né? Isso era a crença dele lá. Mas a gente sabe que não existe energia, a gente sabe que não existe sorte, existe Deus, existe providência. Então Deus dá a visão para você, então é uma oportunidade de participar da transformação. Aí você fica, não sei, não sei o que. Aí você enrola, ele vai lá e pega essa visão e dá para outra pessoa. Já que você não quer fazer, toma aqui. Aí ele dá para outra pessoa. E aí outra pessoa executa. E aí depois ele fica pensando, por que eu não fiz? Deus tinha me dado a visão. Aí você não fez. Quem perdeu? Quem deixou de participar da transformação? Quem deixou de fazer parte da história? As nossas escolhas, nós vamos fazer parte da história, não vamos fazer parte da história. Está diante de nós justamente a visão que Deus nos dá. Neemias, ele está gravado na história até hoje, porque ele recebeu a mensagem de Deus e fez aquilo que Deus adequou ele para fazer. Hoje nós lembramos da história de Calvino, por quê? Porque ele teve a visão de Deus e, apesar de ser relutante, ele atendeu, e até hoje é lembrado, e outros também são lembrados com ele. Homens como o Farel, Teodoro de Bessa, entre outros, estão aí, são lembrados hoje, estão gravados na história por causa disso. Seguindo aqui com Neemias, Neemias teve firmeza contra os adversários. Quando os inimigos vinham dizer, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, nós vamos denunciar você para o rei. Quando eles mandavam mensagem para ele dizendo, vem aqui conversar com a gente, Neemias diz, olha, eu estou ocupado, eu não posso me desocupar aqui para ficar batendo papo com vocês. Nós vamos denunciar você para o rei. Pode denunciar, se chegar uma carta do rei, você me avisa. Até lá, eu estou trabalhando. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus, ele precisa ter entendimento que o inimigo ele vai se levantar contra isso. Eu me lembro de uma palavra que alegrou muito meu coração, quando eu estava no ministério próximo para formar. A gente sempre tem algumas dificuldades, você vai para a banca de presbitério, às vezes tem algum examinador lá que vai dizer, você fez isso errado. Se a gente ficar mole no coração, a gente dá depressão, né? Eu costumo dizer que é uma prova de fogo, tanto o seminário quanto a licenciatura até o final, é uma prova de fogo para ver quem é que dá conta de ser pastor mesmo, quem é que não dá conta. Mas um pastor já mais idoso, eu gosto de pastor idoso, viu? Eles são muito bons na vida da gente. Ele mandou uma mensagem para mim através da minha mãe. Ele disse assim, olha, isso tudo está acontecendo porque o ministério dele vai ser abençoado. Por quê? É porque o inimigo já está operando para tentar trabalhar. Se o inimigo está tentando, é porque a gente está fazendo alguma diferença. E na nossa vida é justamente isso, a gente precisa aprender a perceber essas coisas. Quando a gente está fazendo alguma coisa para Deus, o inimigo vai se levantar. Se você está tranquilo, não está tendo problema nenhum, ninguém está fazendo nada, ninguém está apontando nada, é porque você não está vivendo direito. Se viver o evangelho, vai ter problema. Paulo diz a Timóteo, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido, né? Aí ele vai seguir aqui falando da dependência de Deus, junto com a vigilância. Ele dependia de Deus, mas não deixava de vigiar.
o conhecimento de Deus, da lei, para poder combater os inimigos, medidas para eliminar problemas. Neemias tanto resolveu problemas não só do muro de segurança, mas também econômico e social, capítulo 15, capítulo 5. Ele tratou de pessoas que estavam ali, irmãos que estavam oprimindo os outros. Tinha um pessoal lá que prestava dinheiro e depois queria levar os outros escravos. E Neemias foi lá e o dinheiro que ele recebia como governador, ele alimentava muita gente sem cobrar nada. Ele lembrou da lei de Deus, que dizia que quando o irmão pedir ao emprestado algo para poder satisfazer a sua necessidade, a obrigação do povo de Deus está auxiliando. Ele lembrou da lei que protegia o mais fraco, colocando todos ali para poder olhar essas coisas. Então, não foi só uma reforma física, não foi só uma reforma religiosa, foi uma reforma também social. Ele alimentou aqueles que estavam sofrendo de impiedade. Ele chamou as pessoas ao temor de Deus. Ele chamou a atenção da misericórdia às pessoas, abriu mão do seu direito de governador, como ele, assim outros procederam. Ele deu exemplo para que fosse seguido com os outros. E por último, aqui ele fala: com o auxílio de Esdras, ele reconduziu o povo à aliança. Eu acho interessante que Neemias até brigou com o povo que estava casando errado em Jerusalém. Ele tirou os estrangeiros do meio do povo. Tem uma cena de Neemias que diz que um cara estrangeiro, que um sacerdote, que não estava andando bem das pernas, não estava fazendo as coisas direito, ele pegou e colocou o cara morando dentro do templo. Aí Neemias chega lá, quando vê que o cara estava morando dentro do templo, ele chegou, entrou no quarto que tinha feito para ele lá e saiu jogando as coisas para fora assim. Eu gosto de imaginar a cena, que a gente às vezes não imagina. Essa semana eu estava assistindo o seriado lá do The Chosen, eu estava esperando pelaquela cena de Jesus quebrando as bancas dos cambistas no templo. Eu dizia: eu quero ver como é que eles vão encenar esse negócio. Eu sempre fiquei imaginando aquela cena. E eu gostei. Eu achei que podia ter sido um pouco mais. Eu gosto de ler sobre Neemias. A história, quando a palavra conta, diz que ele jogou o pátio. Então imagina as cadeiras saindo voando porta fora assim. E expulsou e limpou de só isso aqui é casa de oração. Aqui são para as coisas de Deus. Não é para isso. Então ele trouxe essa confessionalidade de volta. É por isso que Neemias vai se assemelhar muito quando nós falamos a respeito da reforma. Nós pensarmos qual o objetivo de nós como cristãos, o que é que nós precisamos fazer, o que é que a Bíblia nos chama a fazer. E às vezes Deus coloca diante de nós como igreja pessoas, líderes que têm a visão. Mas sabe qual é o grande problema? O grande problema da igreja hoje se chama teimosia. A grande dificuldade que pastores encontram muitas vezes é a teimosia. Eu não vou falar aqui porque às vezes tem pastores que são teimosos também. A gente não é isento também, não é santo. Mas há muita teimosia. Nós estamos acostumados a chegar alguém e diz: olha, você está fazendo isso aqui errado. Não é desse jeito. Mas a gente bate o pé. A gente é teimoso. E eu aprendi com o pessoal da velha guarda, vamos dizer assim, da igreja, que as coisas a gente começa a resolver como o Senhor chama a atenção. Às vezes a gente chega e fala: meu irmão, você tem certeza que é desse jeito que você tem que fazer as coisas? Será que não é melhor pensar melhor nisso aqui? E quando alguém está espiritualmente carregado por Deus, está sobre você, ele chega perguntando se você tem certeza que tem que fazer desse jeito. Na verdade, é o primeiro momento que você repensar. É a oportunidade diante de Deus para você repensar e realinhar a sua vida com a palavra de Deus. Para não chegar no segundo momento dizendo: irmão, você está errado. Se você não mudar isso aqui, a gente vai ter que tomar outras providências. Mas a teimosia, ela toma conta do nosso coração. A gente tem dificuldade com isso. Todo mundo tem dificuldade. E eu costumo dizer que não tem pessoa mais teimosa do que o pastor novo. Pastor, quando é recém-formado, ou o bicho teimoso é o pastor recém-formado. Aí ele apanha, e depois dos 2, 3 anos ele está amansado, É a mesma coisa que eu digo quando a gente pega pessoas que conhecem a doutrina reformada, no momento que ele dá aquela virada, aquela conversão. Eu costumo sempre trazer um ditado, que é como no meio reformado, a gente chama a fase da coleira. Há um ditado antigo, que é uma frase atribuída a João Calvino, que dizia assim, que se o cachorro late enquanto o seu dono está sendo atacado,
Como é que eu posso ficar calado quando a palavra de Deus está sendo atacada? Então ele faz uma ênfase da fidelidade do cão. Se o cachorro, por ser irracional, pode ser fiel ao seu dono, nós mais ainda, como racionais, devemos ser fiéis à palavra de Deus. Só que aí, como é próprio do ser humano, o pessoal transforma tudo em meme de gozação. No meio dos teólogos virou meme, né? Porque a pessoa, quando ela descobre a doutrina reformada, muitas vezes ele fica bravo e quer sair discutindo com todo mundo. Aí o pessoal começou a dizer que é a fase do cachorro de Calvino. Porque quando a gente descobre alguma coisa, quando a gente vê alguém fazendo errado, a gente vai lá e quer brigar. A gente diz, na primeira fase você tem que pegar e tem que amarrar o crente. Senão ele sai brigando com todo mundo, sabe? Alguém fala alguma coisa lá na internet, ele fala, mas isso aqui está errado. Você já viu na internet aquele pessoal que fica brigando por causa da doutrina? E aí traz aqueles textão, aquele monte de coisa. É a fase de revolta, não é isso. Nós precisamos aprender a reconduzir a nossa vida. É preciso tirar a teimosia do nosso coração. E às vezes a gente é teimoso até pelo que é certo. Mas do mesmo jeito é teimosia. Nós precisamos aprender a lidar com essas coisas conforme a palavra de Deus. Sermos prontos. Eu gosto muito da figura de Davi quando fala a respeito de teimosia. Davi, quando ele fugiu de Jerusalém, porque estava sendo perseguido por Absalão, ele já era rei. O sacerdote vem atrás dele com a arma. Vamos com você com a arma. Davi diz, não, pode parar, volta com a arma para dentro da cidade. Eu não vou levar a arma. Se Deus quiser que eu continue reinando, Ele vai me trazer de volta e eu vou ver a arma de novo dentro da cidade. Se Deus não quiser, eu já estou fora mesmo, fora eu já fico. Então Davi, ele sabia que Deus tinha chamado para ser rei de Israel. Ele já tinha convicção disso e tinha convicção que estava na presença de Deus. Mas ao ser confrontado por uma revolta, ele não tentou brigar. Ele disse, não, se Deus quiser, é Ele que vai me trazer. Foi Ele que me colocou no trono, é Ele que vai me manter no trono. Eu não preciso brigar para estar no trono. E assim a gente precisa aprender, tanto ali quanto também com Esdras e Neemias, que é preciso ter pulso na hora certa, mas preciso tirar a teimosia do nosso coração. Porque a teimosia ela não nos leva a lugar nenhum. E assim eu chamo aqui a atenção ao segundo ponto, quando ele vai falar aqui sobre a parte histórica. Então Neemias nos mostra um exemplo de liderança de forma física e espiritual do povo de Deus. E assim acontece também quando nós lembramos, estamos em outubro, lembramos da reforma, né? João Calvino em Genebra, que eu vou ler um pouco, porque tem muitas datas, e essas datas ninguém decora, viu? Martinho Lutero nasceu em 1483 e morreu em 1546. A gente vê aí que Calvino já nasceu em 1509, são 25 anos depois. Então Calvino era 25 anos mais jovem do que Lutero. Eles tiveram contato ali com contemporâneos, mas na história eles são considerados como duas gerações de reformadores. Né? Lutero, e se não me engano, cadê o nome do outro? Melanchthon, eles são da primeira geração. Calvino e Farel são da segunda geração. A segunda geração de reformadores, eles já não estavam na mesma pegada. Lutero, ele aparece com as suas 95 teses e a proposta dele é reformar a igreja. Só que no primeiro momento a igreja já se recusa a isso. Então vem um concílio chamado Concílio de Trento, onde a igreja reafirma aquelas doutrinas que estavam sendo combatidas pelos reformadores. Então a partir dali para frente, os reformadores eles têm um entendimento que não há a noção, o desejo da Igreja Católica Romana de haver uma mudança doutrinária. Então a partir desse momento há a ruptura, o corte. Então essa geração de Calvino já é uma geração que vem estabelecer uma nova forma de adorar, não buscando reformar. Eles são chamados reformadores, mas aqui eles recebem muito mais o nome de protestantes. Então é uma nova igreja que está sendo formada aqui, no sentido eclesiástico da coisa, não no sentido doutrinário. Então eles tiveram a noção que eles precisavam separar, não adiantava ficar tentando bater, é aquele velho ditado, é dar murro em ponta de faca. E aí por isso que eu falo da questão da teimosia, né? Lutero, quando a gente vai falar de reformadores, Lutero é lembrado como um mar, mas nós não vemos Lutero incluído em muitos dos reformadores. Ele é um ídolo, mas ele não está porque Lutero ainda carregava muita carga da doutrina católica e algumas coisas ele não conseguiu romper, porque não era o propósito dele
romper, mas ele teve que se afastar porque ele entendeu que ele precisava ficar fiel à palavra. Então, ele, segundo a sua consciência, ele foi ao mais próximo da palavra que ele pôde, e aquilo que ele conseguiu manter, ele conseguiu manter. E uma das diferenças principais, vale a pena lembrar aqui, que isso é bom para nós sabermos como é que a gente crê, é com relação ao culto. Que nós somos adeptos do princípio regulador do culto. É um termo assim grande, mas na prática significa que a gente só tem no culto aquilo que a palavra de Deus diz que tem que ter no culto. Lutero, ele não era adepto do princípio regulador. Então, qual era o princípio de culto de Lutero? Aquilo que a palavra não proíbe, então eu posso colocar. Então, por exemplo, a palavra não fala nada sobre velas. Então, no culto da igreja luterana, eles têm uso de velas e outras coisas mais. Mas a palavra diz que nós não devemos orar pelos mortos. Então, as orações pelos mortos não tem. Então, aquilo que a palavra proibiu, ele tirou do culto. Mas aquilo que a palavra não proibiu, ele não tirou. Tanto é que você vê hoje, se você for numa igreja luterana, tradicional, os pastores luteranos, você vê eles, você pensa que não para. A vestimenta é exatamente igual, a mesma. Eles têm a mesma vestimenta. E aí ele vai, essas coisas são os pequenos detalhes que fez os reformadores se afastarem. Então, Calvino era na geração seguinte. Por que Calvino é tão lembrado? Porque Calvino ele produziu muito material, e até hoje, alguns dos escritos de Calvino, eles são o material mais aprofundado que nós temos em determinados assuntos. As pessoas comentam, escreveram muita coisa, mas poucos chegaram à profundidade de conseguir desenhar coisa doutrinária como Calvino fez. A cidade de Genebra, ela optou pelo protestantismo em 1536, devido à atuação de Guilherme Farel, que era um pouco mais velho ali, em uma assembleia pública, os cidadãos, essa assembleia da cidade, se posicionaram e votaram a favor do movimento. Farel vem pregando lá desde 1932, então em 1933 a cidade voltou, mas não seria ele o maior responsável pela reforma religiosa. Aconteceria pela instrumentalidade do francês João Calvino, que teria que moldar a cidade segundo os princípios bíblicos. A situação de Genebra, antes de abraçar a reforma, não era boa, devido aos esforços e empreendimentos da inadimplência, o jogo político, militar, do ducado chamado Ducado de Savoia, que estava ali desde o século XIII, a cidade estava em decadência. A população era aproximadamente de 10 mil pessoas, o governo era exercido por 4 concílios, existia o concílio menor dos 200, o concílio dos 400 e o concílio geral. Na parte educacional, a situação era precária, havia apenas um colégio que precisava ser remodelado. As questões político-econômicas envolvendo as autoridades fomentavam uma complexa teia de interesses, a politicagem de interesses, isso interferia em tudo. A tensão entre Calvino e Farel de um lado, no Conselho Municipal de outro, culminou na expulsão dos dois em 1538. Lembra que eu falei, Eles estavam pressionando o povo para poder ser crente de verdade, e o povo não queria ser crente de verdade. Eu acho interessante que a gente tem um espelho disso muitas vezes hoje. Hoje há muitas igrejas que, se você pressionar o povo por causa das coisas de não crer que vivem fazendo, tem gente que quer se revoltar contra a liderança. Mas a gente precisa entender que precisa ter pulso firme nessas coisas. Existem pessoas que querem ser crente, mas não querem viver como crente. Tem gente que quer estar na igreja, mas não quer receber a palavra. Hoje, o que nós mais encontramos são pessoas que querem ouvir pregação, mas falar, essa pregação tinha que ser alguma coisa que anima mais a gente. Você fica falando em pecado, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, elas querem escolher o que da palavra de Deus lhes serve. E nisso, muitas vezes a igreja tem fugido do seu interesse principal, que é pregar a palavra e discipular as pessoas para viver a palavra de Deus. Então, eles foram expulsos em 1538, você vê 2 anos. Na ausência deles, constatou-se a dificuldade de se implementar a nova ordem dissociada da reforma religiosa, o que fez as autoridades convidassem ambos para regressar. Farel, que tinha compromissos em Deltia, não pôde, mas conseguiu convencer Calvino, que estava em Estrasburgo, a assumir o posto de pastor e líder da reforma. Assim, em setembro de 1541,
ele estava de folga. A partir de então, a história de Genebra e dele estariam ligadas de uma vez para sempre. Frente do movimento do público da igreja, de 1541 até a sua morte, em 1564, Calvino realizou um ministério cuja influência se estendeu aos rincões mais distantes do continente europeu. Para isso, vários fatores contribuíram. Primeiro, seu brilhante intelecto, sua rica produção escrita, a correspondência com pessoas de muitos lugares e a posição geográfica de Genebra e auxiliares de confiança que ele tinha ali. Ele não ficou sem inimigos, mas grande parte da oposição política às suas reformas desapareceu por volta de 1550. Os últimos 10 anos da sua vida foram pacíficos e produtivos. Além de pregar e de ensinar, Calvino continuou a oferecer conselhos políticos aos órgãos dirigentes de Genebra. Embora nunca tenha ocupado nenhum cargo público e não tenha se tornado um cidadão oficial de Genebra até 1559, ele também persuadiu as autoridades políticas a construírem uma academia teológica em Genebra, que logo se tornou o seminário reformado mais importante da Europa. Nos últimos anos de sua vida, ele concluía a quinta e última edição das Institutas da Religião Cristã, um sumário de teologia que havia atingido 1.500 páginas. A Academia de Calvino, seus escritos teológicos e os seus milhares de cartas a igrejas e indivíduos fora de Genebra ampliaram a sua influência em toda a Europa por ocasião da sua morte em 1564. Ele já era conhecido como um reformador internacional. Então ali eles fundaram uma escola onde ele treinava pessoas para o mundo todo. E aí que vem o cruzamento com a nossa história. A nossa igreja, a igreja presbiteriana, ela foi fundada por John Knox. John Knox era um escocês, que não gostava da igreja anglicana, porque a igreja anglicana na Inglaterra, ela era governada pelo rei, a igreja que era governada pelo Estado. Ele vai até Calvino, como discípulo de Calvino, ele volta para a Escócia, onde ele funda na Escócia a igreja presbiteriana, que é a igreja baseada em presbíteros. Governo próprio e sem ligação com o Estado. Esse é o princípio básico da reforma e da igreja presbiteriana. É uma igreja que não é ligada com o Estado, não tem ligação com o Estado. Calvino, apesar do que as pessoas acreditam, ele não era membro do conselho da cidade, ele não governava a cidade, ele era o pastor da cidade. Mas espiritualmente, como autoridade espiritual, ele exortava os líderes da cidade. E muitas vezes eles atendiam porque entendiam ao poder, a responsabilidade espiritual ali, seguiam a sua liderança espiritual. Então a influência, ela era espiritual e não política. Ele não fazia armações políticas, ele simplesmente exortava. E a gente vê isso um pouco no legado que acontece nos primeiros tempos, até tempos passados, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma nação que nasceu a partir desses princípios reformados. Nós temos aí figuras como, por exemplo, Billy Graham, grande pregador internacional, que foi conselheiro e presidente dos Estados Unidos. Nós temos histórias de muitos pastores americanos que eram conselheiros da Casa Branca. Essa figura sempre teve lá. Eu não sei como é que anda isso também, a gente não sabe o nível, porque os Estados Unidos já está entrando no estado de deterioração religiosa muito grande. Mas essa influência, ela vem lá atrás, da figura de João Calvino. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos uma reforma religiosa, mas eu volto a citar a questão da teimosia, Calvino, ele bateu firme nas suas convicções, o pessoal manda ele embora. E ele vai embora. Vocês não querem, não? Vai embora. Não é a primeira e a última vez na história que isso acontece. Às vezes a gente não entende isso. Você pegar figuras como John Wesley, por exemplo, ele foi expulso da igreja que ele fundou. Uma figura grandiosa dos reformadores. E assim Calvino foi expulso de Genebra. Mas o que aconteceu? Quando o pessoal viu que não dava conta, eles voltaram e foram atrás dele. E a história dá conta que o pessoal foi lá e disse: não, volta para nos ajudar, a gente precisa. Ele disse: não, eu volto. Mas eu vou poder fazer assim como a gente estava fazendo lá? Vocês vão me dar a oportunidade de continuar a reforma religiosa como tem que ser feito? Quando eu impedi o pessoal libertino, o pessoal pecador lá que fica nas esborras, de se tomar ceia, vocês vão brigar comigo de novo? E aí ele fala: não, nós vamos, agora
agora nós vamos deixar você fazer o que tem que ser feito. Ele disse, então assim eu volto. E vê que foi no retorno dele que a transformação acontece na cidade. Ele faz uma lista aqui do que eles faziam, por exemplo, na assistência social, não só no religioso, mas também social. Eu falo, a assistência social ela é um resultado da transformação religiosa. Na área social podemos mencionar as seguintes medidas. Eles davam assistência aos necessitados, sem discriminação. Se a pessoa chegasse passando dificuldade, ele era assistido, tinha uma ajuda assistencial e olha como é que é o negócio. Era a junta diaconal da igreja de Genebra que ajudava os necessitados na cidade. Aí já para a gente lembrar, qual a função dos diáconos da igreja? Os diáconos da igreja eles eram pela ordem do culto e pela assistência social da igreja. Então toda assistência social na igreja tem que passar pelo diácono. Eles foram ordenados para isso. E a junta diaconal de Genebra, ela assistia todos os necessitados. Chegava alguém, aí estava lá na praça, o pessoal descobria já, os diáconos da igreja iam lá. Onde é que você vem? O que é que está acontecendo? Vamos acolher, conduzir a pessoa lá para o albergue, para alguma coisa que dava assistência. Eles ajudavam no cuidado com a saúde popular, programa de visita médica domiciliar. O pessoal fala, o que o pessoal fala que é a invenção deles hoje, os médicos irem nas casas do povo, isso já tinha sido inventado lá em 1500 com Calvino, lá em Genebra. 3. Esforço do governo para capacitação profissional. Então, o pessoal que chegava sem capacitação, que não tinha como trabalhar, eles ensinavam o trabalho. Oferta de trabalho pelo governo. Chegava alguém desempregado. Você não tinha desempregado em Genebra, estava na lei de Genebra que não podia ter gente à toa. Lembra antigamente a lei brasileira? Ele tinha a lei da vadiagem. Se o sujeito ficasse à toa na rua, eles pegavam e levavam para a cadeia. Em Genebra tinha isso. Se o sujeito que chegasse lá e ficava na rua e não fazia nada, ficava só pedindo ali, eles pegavam e despachavam, mandavam embora. Mas antes disso, o que é que acontecia? Já a junta diaconal de Genebra, da igreja, eles iam lá no sujeito, conversavam, levavam comida para ele, arrumavam um lugar para dormir, arrumavam roupa para poder não ficar maltrapilho. Aí perguntava, você faz o quê? Aí o pessoal dizia, o cara falava, não, eu fugi porque eu era protestante, lá o pessoal começou a me perseguir, eu era carpinteiro. Mas para fugir, eu fugi no patrocinado. Aí eles iam lá nos irmãos e falavam, eu tenho um carpinteiro, quem é que deu as ferramentas aqui? Eles montavam um caixa de ferramentas, chegavam lá e davam para ele e já arrumavam trabalho. Tem esse serviço aqui, se você quiser trabalhar. Aí a pessoa já começava a trabalhar, começava a ganhar o seu próprio sustento. Era assim que funcionava. Outro, sim, a ênfase no amparo dos pobres, idosos e desamparados. Então eles assistiam aqueles que não podiam sustentar. Luta contra a insolência do luxo em relação aos pobres. Os ricos que ficavam ali oprimindo os pobres, eles eram repreendidos ali. Exemplo de simplicidade da parte dos reformadores. Quando a gente olha João Calvino, não fazer como a gente tem alguns líderes espirituais hoje em dia, o sujeito aí fica ostentando, carros importados. Eles viviam uma vida simples, uma vida austera. Quando a gente vai entender ali o que é que Calvino recebia ali da igreja para poder sobreviver às coisas que ele tinha direito, a gente vê que era algo assim que dá vontade de chorar. Então eles não tinham esses, como é que a gente pode falar? Eles davam um exemplo de simplicidade nas coisas. Número 8, por lei e exortação, havia limitação dos juros. Então em Genebra havia empréstimo. Se você pegar, existe um livro, olha como é importante, chamado O Pensamento Econômico e Social de Calvino. Calvino, ele já nas suas institutas, falando doutrinariamente, ele fala a respeito do empréstimo de dinheiro a juros. E ao contrário do que algumas pessoas falam, Calvino ele não era contra o empréstimo a juros da pessoa que fazia essa ideia de capitalização, de empréstimo, de entendimento. Ele não era contra. Ele era contra o abuso dessas coisas. Mas o entendimento é assim. Olha que interessante. Para os reformadores, quando a pessoa ela pedia dinheiro emprestado para poder investir no negócio dele, você podia e deveria cobrar juros. Então o sujeito está ali e fala, não, eu quero montar uma oficina, então eu preciso ampliar isso aqui e tal, eu quero que você me empreste tanto. A pessoa empresta, aí eles negociavam,
claro que não podia ser exorbitante, mas negociavam juros e esse dinheiro era cobrado a juros. Agora, se tinha um irmão que chegava e estava passando necessidade, disse: eu preciso de dinheiro para comprar comida para minha família, aí o cara que emprestava dinheiro e cobrava juros desse necessidade, aí esse era condenado pela igreja. Então, eles faziam a diferença entre os juros, capitalização, juros que era para poder a pessoa investir e ganhar dinheiro com aquilo, e os juros que era para atender necessidade. Então, havia dois tipos ali, e eles eram muito específicos nisso. Então, se vê o quão avançado era o pensamento já naquela época. Eles combatiam a especulação, eles combatiam a escravidão, já ali em 1500, eles combatiam as bebedeiras, as bordas, as tavernas e essas coisas mais, e eles se esforçavam na educação. Isso, a cidade passou por uma grande transformação, e os historiadores ainda notavam, ao mesmo tempo, que recebiam mais e mais refugiados do país. Genebra foi o primeiro país a receber refugiados ali de todos os lugares. A cidade se tornou um centro de irradiação da fé reformada, enviando centenas de pastores para outras partes do continente, especialmente para a França e até para o Brasil, que recebeu apoio durante o ministério de Calvino. A cidade, segundo o reformador John Knox, é a mais perfeita escola de Cristo desde os dias apostólicos. Essa era a fala de John Knox. O legado da reforma está na cidade e é reconhecido até hoje. Hoje, se você for a Genebra, tem um muro lá chamado Muro dos Reformadores. A inscrição em latim embaixo Post Tenebras Lux. Eu acho interessante. Você já viu ali quando você compra fósforo? Qual a marca mais famosa de fósforo? Fiat Lux. Você sabe que isso é latim? Fiat Lux era uma inscrição latina. Fiat Lux significa faça-se a luz. Fiat Lux. Então, pós tenebra lux, é o mesmo lux lá da caixinha de fósforo, luz. Ele diz: após as trevas, a luz. É um monumento muito grande, tem acho uns 3 metros de altura, 6 ou 7 metros de comprimento. Onde estão ali os reformadores? Deixa eu ver se tem aqui. Eu devia ter marcado direitinho, mas acabei não marcando. Que são 5 reformadores. John Knox, Teodoro de Beza, João Calvino, Farel e Melano. Se eu não me engano, são esses 5. Eu não vou conseguir citar todos, que na hora aqui as palavras somam um pouquinho. Mas esses homens estão lá colocados. Se você pesquisar no seu celular na internet, Muro dos Reformadores, você vai ver essas figuras. Ao centro você encontra João Calvino e quem está de frente à direita, no final à direita, você vai ter John Knox. É fácil assim, escrever uma gorrinha. Calvino é o que tem a barba mais fina e comprida, assim, bem pontuda, e John Knox é o que tem a barba mais arredondada ao canto. Esses são os dois que têm mais relação conosco. Então essa história ela mudou toda a Europa, inclusive foi um dos motivos que o Evangelho chega até nós. No primeiro momento, esse Evangelho chega até nós com alguns pastores e camponeses que são mandados para cá em 1500, eles se estabelecem ali, e é de onde vem o que é chamado a Confissão da Guanabara, que esses homens foram mortos pelos jesuítas na Baía de Guanabara. Depois, a gente tem a invasão holandesa, e depois nós chegamos aqui com a igreja presbiteriana em 1859. Mas tanto a primeira chegada, ainda em 1500, quanto a chegada de Ashton e Simon, elas vêm via Calvino, ambas com tempo de diferença. O primeiro, homens mandados diretamente por ele, e o segundo, devido a um discípulo de Genebra, John Knox, funda a igreja presbiteriana na Escócia. Da Escócia, o presbiterianismo ele vai para os Estados Unidos, já buscando essa igreja separada. Muitos reformados eles fogem da igreja anglicana na Inglaterra e vão para o chamado Novo Mundo, que era a colônia inglesa. Ali eles estabelecem suas igrejas com liberdade de culto, dentre elas a igreja presbiteriana, e
e dos Estados Unidos em 1859, da Igreja Presbiteriana Americana, ela alcança as terras brasileiras. Mas tudo isso, a gente volta lá, o espelho que nós temos em Neemias. Tudo isso baseado em pessoas que seguindo esse mesmo legado, desde Neemias, Calvino, nós, e depois da nossa frente na história, Ashbel e Simon, pessoas que tiveram a visão, a percepção da necessidade, entenderam que eles estavam justamente nessa necessidade. E eu acho interessante, né? Eu tive um professor de espanhol no seminário, ele era na verdade missionário, formado em teologia, mas a primeira profissão dele ele era jurista, ele era advogado e foi promotor. Ele fugiu por causa de perseguição política no seu país natal e veio parar no Brasil. E ele era interessante ele dando aula para a gente, porque ele lembrava na história bíblica, que na Bíblia nós temos muita linguagem jurídica. E aí você sabe, né? O cara ele vai puxar a sardinha para o negócio dele. Então ele falava, não, tudo aqui. E aí vai falar, não, fulano era advogado, Calvino era advogado, Ashbel Ben Simon, ele formou advogado antes de ser pastor. Então ele vai lembrando essas coisas. Mas o que chama a atenção nisso ali, todas essas pessoas, nós vemos pessoas que tinham um outro rumo na vida. Não necessariamente eles viveram aqui, mas no momento eles sentiram o chamado de Deus. E ao entender o propósito de Deus na sua vida, eles mudaram o seu rumo e tomaram uma direção diferente, para atender o chamado de Deus. Assim nós voltamos aqui lembrando de Calvino, espelho de Neemias, são líderes que Deus levantou no passar dos séculos para reconduzir a sua igreja, para auxiliar no desenvolvimento da sua igreja, para ser exemplo no povo de Deus, para criar um povo que seja capaz de seguir a vontade de Deus, com a reforma física, espiritual e social. Todas essas coisas completamente interligadas. E aí a lição nos chama a atenção aqui no final. Sob a liderança de Calvino, a igreja de Genebra transformou a sociedade local. Reflita como você pode impactar a sociedade em que você vive, vivendo como crente, sendo sal da terra e luz do mundo nos ambientes que você frequenta. Então, quando nós lembramos da história da igreja, juntamente com a palavra de Deus, mostrando a vida de homens que não só no tempo bíblico, mas bem depois dele, viveram aquilo que a palavra de Deus ensina, o objetivo é a gente lembrar que a gente também pode fazer isso. Assim, não como alguns dizem, que alguns falam que a gente trata como se Calvino fosse santo. Aí o pessoal, principalmente o catolicismo, que quer combater, ele fala que o santo, Calvino era o santo da igreja protestante. Né? Mas não é esse o propósito. A questão é entender, se João Calvino, na idade que ele tinha, né, porque ele morreu jovem, muito jovem, né, ele escreveu as Escrituras antes dos 30 anos de idade. O ministério dele foi curtíssimo, se formos comparar a muitos hoje. Morreu muito jovem, um tempo de perseguição, e conseguiu fazer o que fazer. Na verdade, a história vai nos mostrar que nós também podemos fazer. Para mim, estudar história, ver personalidades como Calvino, Lutero, ou aqueles mais próximos de nós, como Simon, José Manuel da Conceição e entre outros, é para poder dizer que essas atitudes de Neemias não são atitudes que estão isoladas no tempo bíblico. Porque às vezes a gente lê e pensa, não, mas isso era na Bíblia, isso foi Davi, isso foi não sei o quê, e às vezes a gente não percebe, né? A gente gosta tanto de Davi, mas quando você vai estudar a história de Davi a fundo, a gente vê, Davi deu trabalho. Olha o tanto de pecado que Davi tem acumulado, mas Davi foi um homem. Por que a palavra nos mostra isso? Às vezes a gente trata Davi como se fosse um santo, mas o objetivo é dizer, mesmo com as dificuldades dele, ele ainda fez a obra de Deus. E estudar a história para pensar nisso, mesmo com as nossas dificuldades, nós podemos fazer a obra de Deus. Agora a questão é a visão, né? Eu volto à frase, grava aí no coração, né? Então, depois se for usar, dá os créditos, porque eu não encontrei outro, então a frase é minha. Se Deus te dá a visão, Deus te dá a capacidade para executar ela. Então, quando a sua liderança ela dá a oportunidade, então abrace. E Deus está lhe dando uma visão na igreja, e você chega e procura seu líder, seu pastor, ou presbítero da igreja, meu irmão, eu acho que a gente devia fazer isso.
Tem que ser, meu irmão, vamos fazer. Você pode ser o responsável, abrace, seja o responsável, toma a frente. Porque quando a gente olha sobre Calvino, uma das coisas que o estudo nos mostra é que ele conseguiu fazer muita coisa. Um dos pontos é que ele tinha uma equipe boa trabalhando com ele. Não espere que alguém vai transformar o mundo se você não estiver trabalhando junto com ele. Um pastor só, ele não consegue transformar a cidade nem a igreja, se os irmãos não acompanharem, se a liderança não acompanhar. Nós precisamos andar juntos. O servo de Deus, ele pode instruir, ele pode ter a palavra, ele pode ter a inteligência, ele pode ter a capacidade espiritual, mas a gente precisa entender que o Espírito Santo está integrando em cada um de nós a capacitação para acompanhar, para desenvolver, para apoiar, e assim esse trabalho ele vai ser grandioso. Assim o reino de Deus ele vai ser engrandecido através de nós, através das nossas forças. E aí, pegando um gancho do que a gente falou aqui no começo, e eu lembrei de uma frase do meu avô. Ele chegava e dizia assim: olha, cada um de nós está escrevendo a própria história. Como você espera ser lembrado depois que você se for? Lembrar um pouquinho, tem ali do velório, todo mundo quer ser bom, É a frase que minha mãe costuma dizer: você quer ser uma pessoa boa, ou você morre ou o mundo vai embora. A pessoa morreu ou mudou. Mas fulano era tão bom, na hora que estava ali, era um problema, era só briga. Fulano é tão bom. Mas a questão é, depois que você passar, as pessoas que você conviveu, como é que você vai ser lembrado? Eu posso testemunhar que as palavras dele, elas foram verdadeiras e foram confirmadas por Deus, porque eu fiquei muito feliz, não pelo falecimento, mas quando o falecimento do meu avô, eu fiquei muito feliz das mensagens que foram passadas a respeito de como ele viveu. Eu vi que aquilo que ele falou foi vivido no coração e teve resultado segundo a palavra de Deus nele. Porque eu dizia, a forma como você vive é como as pessoas vão lembrar de você. Se você vive como um servo de Deus, se você vive pela palavra de Deus, você vai ser lembrado pelo trabalho que você desenvolve para Deus. E graças a Deus, ele foi lembrado e continua sendo lembrado pelo trabalho que ele desenvolveu para Deus, pelas pessoas que ele discipulou, pelas pessoas que ele acompanhou e instruiu no Evangelho. E essas pessoas testemunharam disso. Agora, e nós? Como nós vamos ser lembrados? Quando tiver passado o tempo, as pessoas vão lembrar: fulano era da igreja, foi uma das pessoas que começaram, o que ele fez, quais são as pessoas que ele alcançou, quem foi transformado, quais os trabalhos desenvolvidos, o que foi feito. A gente tem que tirar da nossa cabeça a ideia, que é a ideia do mundo, que é usada muitas vezes por muitos políticos e lideranças do mundo, que as pessoas querem ser lembradas por aquilo que ele deixa de material. Você já viu como governadores, presidentes, eles gostam de inaugurar alguma coisa e colocar uma placa com o nome dele lá? Eu me lembro uma vez, estava na cidade, eles tinham terminado de reformar o hospital da cidade, e aí estava pronto para inaugurar. O pessoal se perguntava: por que ele inaugura? Então estamos esperando a agenda do governador. Só vai inaugurar quando o governador puder vir aqui para poder fazer a inauguração. E passou mais de um mês com o hospital prontinho, material tudo lá, tudo contratado, tudo pronto para começar a funcionar. Mas não inaugurou enquanto o governador não foi lá para poder inaugurar, porque ele tinha que estar lá, para a cara dele lá no registro, para ele tirar o dono da placa e dizer: fui eu que fiz. Assim, muitas pessoas, às vezes, traz isso de forma indireta para a igreja. A gente quer ser lembrado por aquilo que a gente deixou de material. Mas o maior dom, a maior lembrança que nós podemos deixar é aquilo que nós lembramos de espiritual. E aí as palavras, eu não vou me lembrar agora qual teólogo inglês, ele dizia o seguinte: você sabe que você fez o seu trabalho como um servo de Deus correto, não é quando você serviu os seus filhos no caminho do Senhor, mas é quando você percebe os seus netos no caminho do Senhor. Ele diz: porque você vai entender que você passou direito para frente o Evangelho quando a segunda geração está passando para frente o Evangelho. Você diz: não, ele realmente entendeu. Então, não é uma questão de validação ou não validação, mas nós queremos ser lembrados por isso, o Evangelho que nós passamos para as pessoas, como nós atendemos, como nós acolhemos, como nós abençoamos as pessoas
espiritualmente ao nosso redor. Amém? Amém. Deus nos abençoe e acrescente aos nossos corações sua palavra.